Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu venho falar com vocês sobre as dificuldades de estar grávida, as dificuldades que tem uma gravidez, porque sim, é um momento muito especial, é um momento muito gostoso, mas claro, como tudo na vida, não é só flores, ainda mais para grávida. A gente enfrenta algumas dificuldades, alguns momentos de tensão, de vulnerabilidade, dificuldade até de locomoção, dificuldades emocionais, as coisas mudam bastante. E eu fiz algumas perguntas lá no meu Instagram sobre o que vocês queriam que eu falasse de maternidade, e uma das perguntas foi essa. Tiveram algumas perguntas, na verdade, sobre isso. Eu separei todas as perguntas. Primeiro nós vamos abordar este tema, né, da dificuldade de uma grávida, quais são elas, afinal de contas, e depois eu respondo o restante das perguntas. Inclusive, se vocês não me seguem lá no Instagram, me sigam, vou deixar aqui na tela, @giovanaperes, porque lá eu vou abrir caixinhas de perguntas, vou fazer um grupo pra gente também conseguir conversar melhor por lá também. E vamos lá. Bom, a Má Morini perguntou para mim o que tem sido mais desafiador na gravidez e se eu já pensei na rede de apoio após o nascimento. Bom, achei bem interessante essa pergunta e eu vou começar até pelo final dela, em relação à rede de apoio, né? Eu sou uma mulher que trabalha, então eu trabalho de casa, mas trabalho bastante no canal Caixa de Pandora. Para quem não sabe, eu tenho um outro canal chamado Caixa de Pandora. Faço muitas coisas sozinha no canal mesmo, então eu quem faço roteirização, as gravações, claro, né? Sou eu que conto as histórias. Eu tenho basicamente um editor, né, que me ajuda, que trabalha comigo, mas o restante fica tudo comigo, até responder e-mails de publicidade, mandar publicidades para aprovação. Eu centralizo comigo, por enquanto, tudo isso, e eu lanço vídeos todos os dias naquele canal, né? Eu consigo manter dessa forma na minha rotina, de uma forma muito tranquila, vídeos diários, assim. Tem dia que é mais difícil, né? Tem dia que até atrasa um pouco o vídeo, porque roteirizar um vídeo demanda muito tempo, ainda mais quando a gente está falando de casos criminais, que é o tema do meu outro canal. Mas eu consigo conciliar muito bem essa minha rotina. Agora, com a chegada do Davi, que está aqui, deixa eu até mostrar o tamanho da minha barriga para vocês. Ui! Com a chegada do Davi, eu acho que minha rotina pode ser que mude um pouco. Hoje eu não tenho mais uma funcionária fixa, antes eu tinha uma funcionária 3 vezes por mês aqui em casa, que me ajudava, né, com serviços domésticos. Hoje eu não tenho mais, então além de eu conciliar a parte da maternidade, eu vou ter que conciliar também o meu trabalho e agora algumas coisas aqui de casa, né? Mas eu acho que tudo é bem conciliável. Eu não penso, neste momento, em contratar uma babá. Não penso, eu vou avaliar como vai ser. E eu tenho a minha mãe, que mora muito perto de mim e, inclusive, me ajuda aqui neste canal que eu estou abrindo. Então, como a gente já trabalha juntas e ela tem muita experiência com maternidade, teve 3 filhos, também cuidou de todos os irmãos dela quando eram crianças. Eu vou contar com a ajuda dela, né? Da parte paterna, eles moram longe, eles moram em Santos e também a minha sogra trabalha, não teria como de qualquer forma. Então eu vou contar com a ajuda da minha mãe a princípio. O André passa o dia inteiro fora de casa, tem dias que ele chega aqui super tarde, porque ele fica em live. Para quem não sabe, meu marido também tem um canal no YouTube. E eles ficam em lives 3 vezes por semana, até 9 horas da noite. Então, ele chega às 10 horas da noite aqui. Então, basicamente, eu vou ficar aqui, eu e minha mãe. Minha mãe e eu aqui cuidando do Davi. Quando der para ela vir também, não vai ser uma obrigação dela, claro. Mas eu vou avaliar como que vai ser. Caso seja necessário, caso os serviços domésticos, principalmente, comecem a acumular, aí eu vou ter que avaliar se eu vou contratar uma empregada para vir todos os dias, não, toda semana, ou 2 vezes por semana, que eu acho que é o suficiente também aqui para o apartamento.
Mas eu tô deixando para avaliar tudo isso depois que o Davi nascer, porque aí eu vou saber exatamente como que vai ser, se eu vou conseguir conciliar tudo, se eu não vou. E eu também nem tô muito preocupada com isso, na verdade. Eu acho que somos pessoas, eu pelo menos sou uma pessoa muito adaptável, né? Então, já trabalhei de diversas coisas, já tive diversas rotinas. Por exemplo, eu já tive que viajar a trabalho, eu já trabalhei de casa, eu já trabalhei em escritório, morava na Zona Leste, ia para Alphaville todos os dias. Então, eu acho que o Davi não vai ser algo que vá me desestabilizar tanto assim. Mas, claro que a prioridade será ele, né? Pelo menos ali nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses, a prioridade será ele. Então, vamos avaliar, vamos avaliar. Eu acho que eu tenho quase certeza, eu não vou contratar babá. Babá está praticamente descartado. O que eu posso contratar é talvez uma funcionária para fazer os serviços domésticos. Agora vamos entrar no tema do vídeo, que são os desafios da gravidez. Olha, para quem não assistiu, né, o primeiro vídeo, assistam, porque vai fazer sentido aqui em todo o contexto deste vídeo atual, porque como eu fui uma pessoa, como eu sou uma mulher que demorou 3 anos para engravidar, quando eu engravidei, eu não coloquei nenhuma dificuldade acima da minha felicidade de estar grávida. Então eu fiquei tão feliz de estar grávida que qualquer dificuldade que eu passei durante esses mais ou menos 6 meses que eu tô agora, né? Durante esses 6 meses de gestação, não conseguiu me abalar negativamente. Mas assim, claro que tem algumas dificuldades, né? Porque o seu corpo muda bastante, a sua locomoção muda muito, enfim. Nos primeiros 3 meses, a maior dificuldade para mim foi enjoo. Nos primeiros 3 meses de gravidez eu tive bastante enjoo, não cheguei a vomitar nenhuma vez, mas tive enjoo, tive azia. Azia pouco, na verdade, eu tive mais enjoo, eu passava o dia inteiro com enjoo e também muito cansaço físico. Aí eu lembrava de quando as pessoas falavam para as grávidas assim, ai, gravidez não é doença. Antes de eu ficar grávida eu já escutava isso, gravidez não é doença. Não, realmente não é, mas só sabe o cansaço de uma gravidez quem está grávida. E eu cheguei a publicar no meu Instagram alguns stories falando, né, que eu estava me sentindo muito cansada e às vezes eu falava, meu Deus, será que eu estou exagerando? Será que é exagero da minha parte estar me sentindo cansada desse jeito? Enfim, será que é falta de vitamina alguma coisa? E várias meninas falavam para mim, você está gerando um ser humano do zero, né? Você está gerando ossos dentro de você, tem um ser humano dentro da sua barriga. É claro que você vai ter cansaço, a energia do seu corpo está toda focada nisso. E é exatamente isso. Então aí para as grávidas, não se sintam mal, não se sintam culpadas se de repente o seu trabalho não render, porque nos primeiros 3 meses de gravidez o meu trabalho não rendeu muito no canal, diferente de quando eu não estava grávida, que eu cheguei a um ponto que eu fazia 2 vídeos por dia. Quando eu engravidei eu tive que parar, aí eu comecei a fazer 1 vídeo por dia no canal. Mas essa foi o maior desafio durante os primeiros 3 meses. Quando cravou 3 meses de gestação, começou a melhorar, tanto o enjoo quanto o cansaço físico. E aí foi muito bom, porque eu senti minha energia voltar, eu não tinha mais enjoo nenhum, comia super bem. Então, assim, foi muito bom. Agora que eu tô 25 semanas de gravidez, estou exatamente com 25 semanas, fiz 25 semanas ontem, então 25 semanas e 1 dia, está voltando um pouco o sono e a indisposição. Não é nada comparado com os primeiros 3 meses, então se você passou ilesa nos primeiros 3 meses, agora você vai tirar de letra também, pelo menos está sendo assim comigo. Mas assim,
eu estou tendo que descansar um pouco à tarde. À tarde me dá um sono muito, muito grande, aí eu deito, durmo, aí eu levanto pensando, meu Deus, não vou conseguir dormir, não vou conseguir dormir à noite, mas eu consigo dormir à noite também tranquilamente, mesmo cochilando à tarde. Então agora tá voltando um pouco, até pelo peso da barriga também, né? A barriga tá bem pesada, tem hora que ela dá uma endurecidinha, né? Mas tem hora que ela até dá uma endurecida, eu sinto ela pesada. O Davi se mexe muito, que é muito bom, é muito legal, mas a barriga tá bem pesada. Então, assim, eu estou ficando cansada com muita facilidade mesmo. Algo que eu não estava há algumas semanas. Agora tem isso, barriga pesada. E minha barriga é muito grande, né, também. Muita gente fala que minha barriga é até maior do que o normal. O Davi, ele é do tamanho ideal. Ele não é maior do que deveria ser. Mas mas a minha barriga assusta muitas pessoas. Os médicos nunca falaram nada, tá? Os médicos nunca apontaram nenhuma normalidade, que eu acho que os médicos vê barriga de todo tipo, né? Deve ver barriga grande, pequena, média, e é super normal, cada uma tem a sua. Mas a minha, para todo mundo que me vê, fala: nossa, achei que você estava de mais tempo. E foi assim desde o início da gestação. Minha barriga apontou muito, muito rápido e começou a crescer e não parou. Inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre cuidados com a barriga. Minha barriga não tem nenhuma estria até agora. Eu estou adotando alguns cuidados com base em meus conhecimentos mesmo, com poucos conhecimentos que eu tenho assim sobre pele. E eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Outro ponto negativo. Eu não queria nem usar essa palavra negativo, na verdade, porque eu acho que não tem nenhum ponto negativo na gravidez. É tudo positivo, pelo menos para mim, né? Eu estava tentando engravidar há 3 anos, até cheguei a pensar que eu nem conseguiria engravidar. Mas assim, uns pontos de dificuldades, vamos colocar assim, mais um ponto de dificuldade na gravidez. O sono irregular. Por quê? Você começa a ter dificuldade de se posicionar para dormir. E falam que, pelo menos foi o que eu pesquisei em fontes online, nenhum médico me falou isso, mas me falaram não. Eu vi online, em alguns sites que eu acessei sobre maternidade, que a posição correta para a grávida é dormir de lado, só que do lado esquerdo. Eu sempre dormi do lado direito. Minha vida toda eu dormi do lado direito. Então, assim, foi algo que eu tive que me adaptar. E eu também gosto de dormir de barriga para cima, mas falam que também não é o ideal para grávida. Às vezes eu acordo e estou de barriga para cima, não tenho o que fazer, porque é muito costume de dormir assim. Mas essa questão de ficar sempre tentando dormir do lado esquerdo, às vezes até dói um pouco o ombro, enfim, começa a cansar o corpo de ficar sempre ali na mesma posição. Outra coisa, a grávida sente muita vontade de ir ao banheiro, de fazer xixi. Então, eu pelo menos acordo de madrugada pelo menos 1 ou 2 vezes para fazer xixi. E já é a preparação para quando o Davi nascer, né? Porque eu sei que eu vou ter que acordar de madrugada, então eu acho que meu corpo já está se preparando para isso. E tem também azia agora, e tem também agora a outra dificuldade que tem surgido. Azia, falta de ar e inchaço. Falta de ar, na verdade, eu tenho desde o início da gestação. Minha barriga nunca foi pequena, conforme eu falei, né? Desde quando eu engravidei. Ali nos primeiros 3 meses ela já estava apontando, já dava para ver que eu estava grávida. Eu não fui aquela grávida que ninguém sabia. Não, dava para ver que eu estava grávida nos primeiros 3 meses de gestação. E a partir do momento que ela começou a crescer, então ali desde o início da gestação, 2, 3 meses, eu já comecei a sentir um pouco de falta de ar. E eu trabalho falando, né? Eu fico narrando casos para vocês, a gente conversa sobre casos criminais no meu canal. E aí isso foi uma dificuldade muito grande, eu tive que me acostumar a falar sem parecer que eu estou com falta de ar. Por exemplo, agora eu tô com um pouquinho, tô um pouco ofegante, mas eu acho que não dá para perceber tanto assim, mas eu tô um pouco, e até porque tá muito calor aqui onde eu tô. Hoje tá muito calor em São Paulo. Azia também, tenho azia pela manhã principalmente, mas é algo que eu não tomo remédio, eu não tomo nem Estomazil, esses medicamentos, eu prefiro não tomar. Eu optei na minha gestação tomar a menor quantidade de remédios possível. Então, eu não tomo nada. Quando vem a azia, eu tomo iogurte, eu tomo
eu tomo leite gelado. Prefiro até tomar uma Coca Zero geladinha, um gole, cortar a azia do que ficar me medicando, sabe? E tem a questão do inchaço, que eu tô começando a perceber agora. As minhas mãos estão um pouquinho inchadas, não o suficiente para não poder usar a aliança. Eu ainda consigo usar todos os anéis que eu usava, mas eu sinto que tá um pouquinho mais inchado minhas mãos, meus pés. Então, à noite eu coloco os meus pés para cima, eu tenho uma travesseiro super alto, que ele é próprio para colocar as pernas em cima, então eu coloco as pernas para cima para desinchar, tomo bastante água e às vezes eu faço bicicleta. Eu tenho a bicicleta ergométrica aqui na minha casa, eu faço um pouquinho, mas é bem pouco, é coisa de 10 minutos, porque eu tentei fazer exercício físico, eu tentei ser uma grávida que faz exercícios físicos, fechei a aula de pilates, comecei a fazer pilates e tudo, mas foi terrível para mim. Eu senti muitas dores por causa do pilates, eu passei uma noite inteira acordada, com dores no pé da barriga, com dores nas pernas, nas costas. Eu fiquei muito preocupada, eu achei que poderia ter prejudicado o bebê de alguma forma, eu fui até no pronto-socorro, mas tudo melhorou, graças a Deus, depois que eu parei. Então eu preferi ficar mais de repouso. E eu acho que isso vai de grávida para grávida, né? Eu preferi controlar mais na alimentação do que me arriscar em exercícios físicos, né? De grande impacto. O Pilates, ele não tem grande impacto, mas ele é sim um exercício bem desafiador. E ele é bem cansativo, e eu acho que eu fui para uma aula, eu acho não, tenho certeza, eu não fui para uma aula focada em pilates para grávida, então isso pode ter me prejudicado. E já fica de dica para as meninas, né? Você está procurando exercício físico, vá com um profissional que tenha especialidade com grávidas. Agora, em relação a medo do parto, essa é uma grande questão para mim, eu fico receosa. Tem hora que eu acordo de madrugada e fico pensando como que vai ser o parto. Essa questão ainda está em aberto para mim, eu não tenho certeza se será parto normal. Eu gostaria que fosse parto normal, mas se não der também não tem problema, vai cesariana mesmo. Mas eu fico com receio de tudo, independente se for cesárea, se for parto normal, eu fico pensando como que vai ser, quais serão os profissionais que vão me atender ali no hospital quando eu chegar, porque, por exemplo, o anestesista eu não vou conseguir escolher, né? Eu vou ter que ir até o hospital e vai ser o que tiver lá. Aí eu já fico um pouco mais preocupada com isso. Eu pretendo sim tomar anestesia, mesmo no parto normal. Pretendo tomar anestesia, não quero sentir a dor, né? O círculo de fogo do parto. As contrações eu nem tenho tanto medo, porque eu já sofri tanto com endometriose, já senti tanta cólica forte que eu acho que dificilmente vai ser pior que isso. Pode ser que seja também, mas assim, eu não tenho tanto medo das contrações. O que eu tenho medo mesmo é na hora do bebê passando ali, sabe? Então, eu pretendo sim tomar anestesia. E essa é uma questão, né? Como que será o parto? Só vou saber quando o Davi nascer, claro. Só vou saber na hora que chegar. E, na verdade, eu nem escolhi minha médica do parto ainda. Eu tô escolhendo. E tem também uma preocupação de como será o futuro. Como será o Davi? Será que ele vai ser aquela criança que vai ser mais tranquila? Será que... Eu penso até na adolescência. Será que ele vai me dar um trabalho? Será que como que vai ser? Então, assim, essas questões eu fico... são questões incertas, né? A gente não sabe, a gente não controla. E claro que assim, como mãe, a gente dá o melhor, né? Eu pelo menos vou tentar dar o meu melhor. Mas essas questões às vezes ficam na minha cabeça, assim, ó, martelando. E é dos pontos, assim, de dúvida na gravidez, um dos pontos nebulosos. Mas o que tem mais me preocupado é o parto, na verdade. É o parto. O parto tem me deixado bastante... ansiosa, ainda mais que agora tá chegando, tá bem perto, né? Então, vamos ver. Mudanças na autoestima e com relação ao corpo. Não foi uma grande questão para mim, tá? Mas, claro que às vezes eu olho e falo, nossa, que saudade de colocar uma roupa que vai marcar minha cintura.
Mas é isso, eu quis tanto engravidar que eu acho que Deus falou assim: você vai ter uma barriga gigantesca, já que você quis engravidar, você queria, você pediu bastante, encheu bastante o meu saco, então toma. Me deu uma barriga bem grande de grávida. Em relação à autoestima, eu não fiquei com a autoestima abalada, eu até fiquei com a autoestima alta, achei que meu rosto não ficou feio na gravidez, não achei que eu fiquei muito inchada. Tem só aqui, né, a minha bolinha aqui na barriga, que eu acho lindo, eu acho muito bonito mulher grávida. Então não foi um problema para mim, não tem sido um problema para mim. Claro que eu percebi assim, minhas pernas, os músculos diminuíram um pouco, eu tinha a perna um pouco mais marcada, né, menos celulite em alguns pontos, mas eu fui uma grávida que optei por ficar de repouso. Se eu fosse uma grávida que faço crossfit, por exemplo, como tem muitas que conseguem fazer, talvez nem isso seria uma preocupação. Não que tenha sido uma grande preocupação, mas assim, foi algo que eu percebi no meu corpo, né? Mas também, quando o Davi nascer, a rotina de treino volta e é isso, né? Na verdade, perto da gravidez, isso pra mim não é nada. Não é nada. A gravidez vale muito mais do que tudo isso que eu estou colocando aqui como possíveis dificuldades da gravidez. Vale a pena você passar por tudo isso, entendeu? Pelo menos pra mim. Tem mulheres que acham que não. Pra mim, vale a pena. E no fim, pessoal, tudo vale a pena. Tudo isso são coisas muito pequenas para uma mulher que queria engravidar como eu quis e conseguiu engravidar através de um milagre. Para quem não sabe do que eu estou falando, assista ao primeiro vídeo do canal que eu conto toda a jornada aí de 3 anos tentando engravidar com endometriose. Então, tudo isso que eu falei fica muito pequeno diante da primeira batida do coraçãozinho do bebê que você escuta, o primeiro chutinho dele, o primeiro ultrassom que você vê a forma dele dentro de você. É tudo, são apenas detalhes de uma gravidez que é algo muito, muito maior do que qualquer dificuldade. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa a sua sugestão para o próximo vídeo aqui nos comentários e até o próximo vídeo.